No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Áudios revelados pelo site UOL mostram que o presidente Jair Bolsonaro liderou o esquema de rachadinha na época em que era deputado federal. Relator da CPI da pandemia no Senado, Renan Calheiros quer convocar ex-cunhada de Bolsonaro, Andréa Vale, autora das denúncias. Petrobras volta a elevar preço da gasolina, óleo diesel e gás de cozinha em até 6,32%. Essas e outras notícias, a edição desta terça-feira, 6 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O escândalo de corrupção na compra de vacinas Covaxin contra a Covid-19 já teria poder devastador para o presidente Jair Bolsonaro, mas agora surgiu um outro episódio divulgado pelo site UOL que pode complicar ainda mais a situação do ex-capitão. A repórter Juliana Dalpiva divulgou gravações que mostram que a prática de rachadinha definitivamente era algo comum na família do chefe do executivo. Áudios gravados pela ex-cunhada do mandatário, Andréa Vale, pela esposa do ex-motorista e assessor Fabrício Queiroz, a Márcia Queiroz, e também pela sua filha, Natália Queiroz, mostram que Bolsonaro liderava um esquema de devolução do salário pago a assessores no seu gabinete quando era deputado federal. A mulher de Queiroz, que andou foragida enquanto seu marido estava preso em meio às investigações das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, disse que o 01, no caso o presidente da República, não deixará o ex-motorista atuar como antes na política, aparentemente em referência à sua operação no caso do agora senador. Ao que parece, aqueles que acusam Jair Bolsonaro de não ter administrado nada até chegar à presidência se enganaram de maneira absoluta. De toda forma, o ex-capitão parece cada dia mais acuado, tanto que tentou desmerecer os enormes atos do último sábado, apontando para o episódio isolado de vândalos que depredaram uma agência bancária e um ponto de ônibus em São Paulo. Além disso, Bolsonaro voltou a ameaçar, naquelas suas tradicionais lives na semana passada, dizendo que, abre aspas, teremos problemas nas eleições do ano que vem, fecha aspas, caso venha a ser derrotado nas urnas. O presidente pressiona pela adoção do voto impresso no país. Enfim, o cerco se fecha para o chefe do executivo. Está mais do que na hora de as instituições funcionarem de fato. A Procuradoria-Geral da República já autorizou a abertura de um inquérito contra o ex-capitão para apurar as denúncias de corrupção na aquisição de vacinas. O Supremo também investiga a existência de uma organização criminosa digital que atenta contra a democracia. Ficaremos atentos a todos esses desdobramentos e seguiremos na pressão para que o pesadelo Bolsonaro tenha um fim no nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar
Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o sociólogo português, professor jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, um dos maiores pensadores do nosso tempo, Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos, bom dia! Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar convosco e partilharmos algum tempo discutindo temas do vosso interesse. Boaventura, muito obrigado por o senhor estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. É uma enorme honra para nós essa entrevista com o senhor aqui no nosso programa. Boaventura, o mundo se deparou nos últimos tempos com dois desafios simultâneos que têm levado a uma série de perdas. Essa pandemia de Covid-19, algo inédito para a nossa geração, que já provocou a morte de milhões de pessoas em todo o planeta, e o avanço de uma retórica neofascista que andava, de certa forma, adormecida já há algum tempo. Gestores autoritários que atacam as liberdades individuais dos cidadãos e desejam implementar regimes baseados no isolacionismo e na intolerância. No Brasil não é diferente. Essa combinação explosiva tem levado nós brasileiros a um quadro de retrocesso civilizatório nunca antes visto. O presidente Jair Bolsonaro cada vez mais amplia esse discurso tirano na tentativa de implantar uma autocracia por aqui. Antes de tudo, Boaventura, como é que vocês aí da Europa têm visto o que se passa atualmente aqui no Brasil? Qual é a imagem que essa gestão Bolsonaro tem deixado por aí? Eu tenho o privilégio, devido ao meu profundo conhecimento e íntimo contacto com o Brasil, praticamente diário, eu tenho o privilégio de um pouco olhar para o Brasil desde fora, a partir da Europa, e também desde dentro do próprio Brasil. Desde da Europa, o que se avalia do que se passa no Brasil é fundamentalmente surpresa. Talvez agora já não tanto, mas na primeira fase foi a surpresa, na medida em que o Brasil, enfim, até 2014, era realmente um país considerado um país ascendente, um país que era a sexta ou a sétima economia do mundo, que tinha passado por um processo de transformação democrática, de reconhecimento não só das desigualdades, mas também das discriminações raciais e sexistas, e que tinha vindo a promulgar legislação e a tomar medidas no sentido de fazer sair milhões de pessoas da miséria
E, por outro lado, também ações afirmativas que procuravam, de alguma maneira, combater o racismo e também a Lei Maria da Penha e, portanto, a luta contra o sexismo e a violência de género. Portanto, era um país ascendente, por assim dizer. Um país que se destinava a ter uma liderança mundial entre os países de desenvolvimento intermédio, particularmente para a aliança que tinha estabelecido com os BRICS, ou seja, com aquele grupo de países com desenvolvimento intermédio, mas onde já está a própria China, e com grandes populações, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul e o Brasil, e era talvez o país com uma democracia mais plural naquele momento. E, portanto, foi com uma grande surpresa que se viu como toda essa construção se veio abaixo de uma maneira aparentemente tão rápida e de uma maneira tão fácil para as elites, para as oligarquias, para as forças conservadoras e reacionárias do Brasil. Primeiro porque não toleraram a vitória da presidente Dilma e, portanto, puseram-na em causa, levaram ao seu impedimento, quando, aos olhos da opinião pública mundial, era talvez a presidenta mais honesta da América Latina e foi impedida, talvez, pelos políticos mais corruptos da América Latina, como depois se viu, inclusivamente, e, portanto, a partir daí foi descalabro, porque a partir daí foi Temer e com todas uma destruição daquilo que se tinha vindo a construir. Bem, e depois, naturalmente, foi a prisão do presidente Lula, um homem que tinha a estima e a admiração de todo o mundo e que, aliás, dos próprios brasileiros, porque era um presidente que tinha saído da presidência com 80% de aprovação e, portanto, um reconhecimento como talvez um dos melhores presidentes, se não o melhor presidente da história do Brasil, e de repente preso e perante os olhos de todos, transformado no maior corrupto e criminoso até a certa altura, devido a esse infame PowerPoint da Dallagnol, como um líder de uma associação criminosa, um bandido do crime organizado no Brasil. Tudo isto causou surpresa, o mundo ficou atónito, como é que é possível que isto ocorra? E desde então, as surpresas, sempre negativas, não deixaram de acontecer, porque de seguida foi também a eleição de Jair Bolsonaro, extremamente complexo daquele processo, da sua eleição, aquela facada que nunca ninguém entendeu muito bem o que é que ocorreu naquele momento e porquê. O que sabemos é que este presidente pôde chegar à presidência sem nunca ter participado num debate e ter enfrentado, enfim, os seus opositores políticos num debate democrático. E depois, a partir de então, foi realmente a instauração de um governo desgovernado, cada vez mais desgovernado, que começou a ser caracterizado pelo discurso do ódio, pelo elogio da tortura, da ditadura, e tudo isto causou, naturalmente, um espanto negativo no mundo. Como é que é possível que esta democracia, que parecia florescente, que parecia ascendente, de repente entra num declínio total? E esta é a surpresa que ainda hoje domina, porque ela depois continuou. Naturalmente que a certa altura a percepção europeia piorou fundamentalmente porque o desgoverno que o presidente tinha vindo a manifestar ao longo deste tempo, aparentemente sem nenhuma capacidade técnica, política para gerir um país tão grande, um subcontinente, um homem nitidamente medíocre, despreparado, ignorante, incapaz de um discurso coerente, digamos assim, como é que ele, de qualquer maneira, era muito acarinhado pelos Estados Unidos, pelo seu amigo Trump, e depois veio a pandemia, e a pandemia foi, naturalmente, a confirmação, agora já sem surpresa, que este presidente, que não tinha sido capaz de se impor no país como presidente, também não era capaz de se impor ao vírus e, portanto, proteger a vida dos brasileiros durante a pandemia. Portanto, é uma série de surpresas desagradáveis que o Brasil tem vindo a ter,
e realmente, ao ponto de ser ele hoje um laboratório internacional para várias coisas. A primeira tem a ver muito com o Lava Jato, com essa ação infame. Obviamente que a luta contra a corrupção é importante, desde que não seja seletiva e que ocorra dentro do marco da lei. Ora bem, isso não foi possível exatamente porque os Estados Unidos, agora sabe-se, depois do Vaza Jato e de todas essas informações, e essa foi outra surpresa para a Europa, é o nível de influência e de infiltração que os Estados Unidos tinham conseguido no Brasil nos últimos anos. E não era de agora, através de agentes internos instalados no judiciário, do qual, obviamente, a figura mais visível é Sérgio Moro, mas haverá outros, e o Deltan Dallagnol, obviamente, que também pertence ao mesmo grupo, treinados nos Estados Unidos, para entregar o país aos interesses dos Estados Unidos, para poderem neutralizar a única pessoa que podia fazer frente com algum grau de autonomia, digamos que era, aliás, moderado. O presidente Lula sempre foi um presidente muito moderado, mas que queria manter a relativa autonomia do Brasil no comércio internacional, sobretudo porque, entretanto, a China se tinha tornado um parceiro comercial extremamente valioso para o Brasil. E tudo isso realmente se viu que o Lava Jato foi uma grande operação política, de perseguição política, para neutralizar um candidato e destruir a economia brasileira. Basicamente, o que aconteceu foi que, em outros países, tem havido a punição de executivos, de dirigentes de empresas, como, por exemplo, a Volkswagen, a Siemens, etc., que pagaram multas por atos de corrupção, mas foram os dirigentes que pagaram as multas, ou foram para a prisão. As empresas mantiveram-se. No Brasil não foi assim. Houve o intuito de destruir a Odebrecht, a Petrobras, enfim, todas as outras empresas que eram concorrentes das empresas norte-americanas. E, portanto, foi esse trabalho de entrega, não só das grandes empresas, mas também dos recursos naturais, aos Estados Unidos. Portanto, a percepção a partir da Europa é realmente a de um continuado espanto perante, agora fundamentalmente, que tipo de governo, que tipo de regime é a democracia brasileira. Porque um presidente que tem revelado tudo aquilo que é, que muitos consideram genocida, que tem uma política extremamente negligente, se não mesmo maldosa, para se aproveitar da pandemia, como ultimamente se nota com a questão da compra das vacinas. Corrupção, óbvio, não é outra coisa senão isso. E algumas atitudes maliciosas, no sentido de não proteger a vida, por exemplo, no caso dos povos indígenas, que têm hoje um elevado índice de mortalidade pelo Covid, o que é uma continuidade histórica desde o colonialismo, desde o século XVI, com os colonos portugueses e depois também toda a América Latina, os espanhóis, os ingleses, franceses, que traziam os vírus, neste caso a varíola, e que dizimaram os povos indígenas em muitos países, no México foram aos milhões que morreram com isso. E estão mais vulneráveis e, portanto, têm hoje um índice de mortalidade. A população negra e pobre, pretos e pobres, como se diz na gíria brasileira, são as grandes vítimas mortais do Covid. E como é que é possível? Esse é que é o espanto, que um governo democrático não criminalize este presidente ou não o impeça. Isto é, que não haja um impeachment, que ele não seja impedido de continuar. É realmente uma surpresa, não é? Esta talvez seja, enfim, vista da Europa, a percepção que se tem hoje no Brasil e que, devido à sua importância mundial, é vista com muita preocupação, sem dúvida. De dentro do Brasil, aquilo que agora já não é propriamente os europeus, não analisam com muito detalhe o que se passa no Brasil. A mim, sendo europeu, mas tendo um conhecimento bastante íntimo do Brasil, o que mais me impressiona é como é que só agora, muito tardiamente, é que o povo tem vindo para a rua para defender a democracia. Eu penso que a democracia hoje se defende nas ruas, que Bolsonaro, nem o STF,
poderão realmente, Bolsonaro obviamente não poderá cometer um golpe, que é isso que ele quer fazer. O STF não defenderá a democracia se não houver gente na rua. E o Brasil não tem realmente uma grande tradição popular de gente na rua massiva. Tem mais até a tradição de classes médias iradas contra e contaminadas por ideologias de anticomunismo e outras que fazem com que elas venham para a rua, como foi no tempo da ditadura, no início, e ainda hoje vemos, por vezes, os adeptos de Bolsonaro repetirem toda essa história. A luta popular que nós encontramos hoje no Chile, que encontramos na Argentina, no Peru, que estão a defender as eleições do Pedro Castilho, nada disso é muito ainda presente no Brasil. Tem sido quase ainda relutante. É evidente que há uma pandemia e que é preciso manter a distância social e medidas de segurança, mas tudo isso é possível e fazer manifestações, protestos na rua. Só a rua pode defender a democracia brasileira. É um pouco isto que eu teria para responder à vossa primeira pergunta. E o que fez com que os brasileiros, na sua avaliação, escolhessem uma figura nefasta como Jair Bolsonaro, com uma trajetória medíocre tanto na política como no militarismo, com posturas preconceituosas? Essa ascensão do bolsonarismo se deve apenas à negação da política que se deu após a mídia dominante colar a imagem de corrupção na esquerda, em especial do Partido dos Trabalhadores? O conservadorismo histórico da nossa sociedade também tem um papel de destaque nessa tragédia que nós brasileiros vivemos hoje, Boaventura. É possível diagnosticar o que nos trouxe até aqui? É realmente uma pergunta intrigante, e é uma questão intrigante, porque saber por que razão é que Bolsonaro não só ascende ao poder, como se mantém no poder com essa trajetória não só medíocre na política, um militar, aliás, insubordinado. As memórias do Médici, dizem exatamente isso. Nós temos um militar no Congresso, mas ele é muito medíocre e não é de confiança. Obviamente tinha sido punido por insubordinação. Este ex-capitão chega a presidente e tenta, talvez porque conhece essa instituição, tenta comprar as Forças Armadas por uma série de benesses e uma presença massiva no governo, que é neste momento mais de 6 mil militares, para além de cargos ministeriais que estão envolvidos no governo federal, algo que não existia sequer no tempo da ditadura. E, portanto, tudo isto realmente faz-nos perguntar porque é que isto é possível. Não é fácil encontrar uma razão só. É sempre complexo. Uma sociedade como a sociedade brasileira, qualquer sociedade, tem que ser analisada com complexidade. Eu acho que todas as sociedades que foram vítimas de colonialismo e que foram colónias europeias, elas nunca resolveram, sobretudo na América Latina, a questão do colonialismo. Isto é, o colonialismo não terminou com as independências, continuou sob outra forma, o chamado colonialismo interno, das elites, das oligarquias, que mantiveram o colonialismo sob outra forma. O racismo é uma delas, a concentração de terras é outra, a expulsão de povos indígenas é outra, dos seus territórios ancestrais. Portanto, todo esse domínio, inclusivamente da concentração de terra, que vem muitas vezes de famílias desde os tempos coloniais, manteve-se exatamente esta formação, digamos, de economia capitalista, não sobrevive sem esse substrato colonial. E, portanto, sem o racismo, sem o ódio racial. Isso foi uma das grandes males que ocorreram no Brasil, é o facto de, durante muito tempo, devido ao tipo de miscigenação que houve e devido ao tipo de racismo insidioso que existe no Brasil, ter circulado durante muito tempo a ideia de que o Brasil era uma democracia racial. Não era. Sabemos muito bem, os intelectuais negros que conseguiram chegar a lugares de posição na vida académica, e aliás outros, como Florestan Fernandes, etc., identificaram muito bem, e um intelectual e um grande pensador brasileiro, que ficou muitas vezes esquecido, durante muito tempo esquecido, quase 50 anos, o Manuel Bonfim, conheceu exatamente esse racismo estrutural que existia na sociedade portuguesa,
para não falar de muitos outros intelectuais negros, Dias do Nascimento, etc. Portanto, houve essa ideia de que era uma democracia racial, foi fundamentalmente também impulsionada e teorizada por o Gilberto Freire. E, portanto, ela de alguma maneira não permitiu durante muito tempo que o Brasil enfrentasse um dos grandes seus problemas, que é o racismo. E sobretudo isto, é que como o capitalismo não se sustenta sem racismo, alguém que assuma um agravamento das condições da desigualdade social contra os trabalhadores, torna o capitalismo mais agressivo, normalmente o racismo também se torna mais agressivo. E realmente, quando entra Bolsonaro, nós vemos um agravamento da desigualdade e, ao mesmo tempo, um aumento do racismo e também um aumento do sexismo, um aumento da violência doméstica e do feminicídio. Portanto, eu penso que o colonialismo é algo que ainda está por resolver na sociedade brasileira e eu penso que os governos do presidente Lula, os governos do PT fizeram uma política que se destinava a pelo menos diminuir a desigualdade racial e a discriminação racial no Brasil, mas claro, era uma política que levaria décadas e décadas. Veja-se o caso dos Estados Unidos. O tempo que levou até que se criasse, por exemplo, uma classe média relativamente forte em termos relativos de população negra nos Estados Unidos. Isso não se foi consolidado, não se pôde consolidar em 13 anos de política popular, não foi possível consolidar isso. Portanto, uma das razões é que o agravamento das condições, o ódio racial, por exemplo, que está neste momento instalado no Brasil e que é estrutural, basta ver, por exemplo, as taxas de mortalidade. Eu publiquei um livro recentemente, pela Boitempo, chamado Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia, em que analiso exatamente que a população negra do Brasil, pobre e negra das favelas, é a grande vítima mortal do Covid-19 e até podemos ver em cidades como São Paulo, um bairro de classe média e alta tem uma baixa taxa de mortalidade ao vírus, enquanto ao lado as favelas têm altíssimas taxas de mortalidade. Portanto, a discriminação racial, a discriminação classista, a desigualdade social, enfim, combinam-se para agravar as situações das populações. E, portanto, a situação é que este colonialismo permite que um presidente assuma tão facilmente o desprezo pela maioria da população, que hoje é negra ou parda. Não é? Como eles dizem, como ele chegou a dizer, os brasileiros até nadam no esgoto e não lhes acontece nada. E, portanto, o vírus não nos vai bater. Quer dizer, é um desprezo pela população, uma necropolítica, uma economia de morte, um considerar as populações como, digamos, descartáveis, porque são pobres e negras, e, portanto, é este ódio racial que eu penso que vem de longa data. Portanto, não começou com Bolsonaro, de maneira nenhuma, ela é estrutural, mas Bolsonaro aproveitou, exatamente, para polarizar ainda mais a sociedade brasileira. Uma das razões, eu penso que é esta, e há que haver uma relação, é uma razão de fundo, uma razão estrutural. A outra razão, basicamente, é que o Brasil nunca fez um julgamento político da ditadura. O modo como foi pactada a transição, e foi pactada normalmente com os militares, teve um custo altíssimo, é que não permitiu julgar os crimes políticos, o terrorismo político da ditadura brasileira. Quando a gente analisa os relatos do que foram as torturas, as mortes, os desaparecimentos desta ditadura, é atroz. De pessoas, aliás, que estão vivas. Ainda há pouco tempo estava a ver uma narrativa da tortura, porque passou, por exemplo, Ferreira Goulart. E, por acaso, numa narrativa de um livro que me chegou às mãos, a revista Lugar, da Escola de Letras Freudianas do Rio de Janeiro. E li-o, e realmente aquilo não é conhecido a grande parte da população jovem, porque também não aprenderam nas escolas o que foi a ditadura. Não houve uma pedagogia democrática no Brasil, exatamente porque não se fez o julgamento político. E os militares puderam continuar até no ativo, obviamente, e estão hoje ainda gente que esteve comprometida com a ditadura militar e que continua a ter hoje influência. E de repente nós começamos a ter de novo a ideia de que os militares são as pessoas que podem salvar o país, porque estão tão presentes, omnipresentes no governo,
e até por trás do governo, muitas vezes, e também ao nível dos estratos intermédios da governação, que foi o que permitiu, exatamente ao contrário do que aconteceu na Argentina, ou ao contrário do que aconteceu até também no Chile, não houve esse julgamento político e, portanto, a transição nunca foi plena. E é por isso que agora o Brasil está a pagar um preço por isso. E portanto, os militares começam a assumir realmente um poder, e este militar, digamos, incompetente e de pouca confiança, como dizia o Médici, é, no entanto, aquele militar que neste momento está a tentar colocar, legitimar a ditadura, legitimar a tortura, e, portanto, porque sabe que eventualmente não ganhará umas outras eleições e conta com um golpe para o poder apoiar. E é por isso que, mais uma vez, eu digo que só o povo brasileiro na rua a defender a democracia é que pode impedir que isso ocorra. E se não o fizer, é bem possível que ocorra. Portanto, há esse conservadorismo histórico. O Brasil foi o único país que, depois da independência, foi, aliás, uma monarquia, foi o único país que ficou nessa forma, uma monarquia também negociada, digamos assim, pela forma que conhecemos com a potência colonizadora, que foi Portugal. Tudo isso realmente mostra que se manteve toda uma estrutura, a própria abolição da escravatura, da escravidão, foi clara com a lei de terras que era preciso que a população escravizada e agora livre não tivesse acesso à terra, ou seja, era a continuidade colonial, a continuidade de uma sociedade escravocrata. Portanto, esse conservadorismo mantém-se e torna possível, exatamente, que cavalgue nele, neste momento, um presidente totalmente destemperado, agressivo, mas que tem uma base que é forte. E aqui entra, talvez, a terceira razão, e a terceira razão, em meu entender, é também um projeto imperial dos Estados Unidos, que a partir de 1969, através de um relatório famoso, infame, é meu entender, de Nelson Rockefeller, depois de uma visita à América Latina, dizendo que era preciso encontrar uma resposta religiosa conservadora para conter o potencial insurrecional da teologia da libertação nos bairros populares do Brasil. E a partir de então vai haver todo um esforço extraordinário, um financiamento extraordinário dos institutos, sobretudo evangélicos neopentecostais, mais conservadores dos Estados Unidos, alguns deles adeptos da teologia da prosperidade, para virem para o Brasil, para treinar pastores no Brasil, para os espalhar por todo o Brasil, por toda a América Latina. A se vir bem, nós hoje encontramos não só presidentes evangélicos, como candidatos também, por vários países da América Central e da América Latina. Isto foi um projeto imperial de poder. E esses evangélicos são os evangélicos que eu não tenho absolutamente nada contra a religião protestante ou os evangélicos, mas tenho contra, obviamente, sou totalmente contra o uso político dessa corrente religiosa. E, portanto, eles são hoje o sustentáculo em toda a América Latina das forças conservadoras ao lado dos grandes mídia, que também são outro fator desestabilizador da democracia brasileira. Portanto, o conservadorismo é concentração também de poder que tem uma visão agora que não tinha antes, uma dimensão religiosa, que é o evangelismo neopentecostal, aliás, com aspirações de expansão internacional, como, por exemplo, quando é nomeado como embaixador na África do Sul o Crivella, que é quase um insulto para os africanos, e, portanto, tem esse conservadorismo tradicional secular que tem nos mídias um papel fundamental. O papel da Globo na ditadura em 64, o papel da Globo no impedimento da presidenta Dilma, nas eleições que levaram ao poder o Bolsonaro, enfim, e o poder que vão continuar a ter, obviamente, durante o próximo período das eleições. Portanto, é realmente o mídia ao serviço de oligarquias e de elites, e essa é a grande verdade do conservadorismo brasileiro, é que estas sociedades que têm uma raiz colonial, as elites nunca servem a democracia. As elites servem-se da democracia. Serviram-se do Lula. O Lula pensava que havia uma aliança de classes e havia basicamente
uma instrumentalização do presidente Lula enquanto lhes permitisse que os seus negócios florescessem. O Banco Itaú teve lucros sem precedentes durante aquele período e outros bancos e, portanto, enquanto foi possível que eles próprios ganhassem bastante com o governo popular. A partir de 2010 isto tornou-se difícil, 2013 era já muito mais difícil devido a uma certa estagnação e crise financeira mundial e, portanto, a partir daí eles tentaram libertar-se e libertaram-se dessa forma brutal e grosseira dos presidentes que eram populares. Um foi para a prisão e o que foi eleito não pôde cumprir o seu mandato. Portanto, as elites brasileiras servem-se da democracia, não servem a democracia. E, portanto, neste momento é uma ilusão pensar que as forças da direita brasileiras vão servir a democracia e vão ajudar a democracia a florescer e a vencer este ataque brutal do bolsonarismo. Não vão. Se o povo não vier para a rua, se as forças de esquerda não se unirem, eles não farão isso, porque não fizeram historicamente, nem me parece que agora o possam fazer. É muito evidente, Boaventura, que o Jair Bolsonaro só teve condições de chegar ao cargo máximo da República com o apoio inconteste dos grandes conglomerados de mídia e dos representantes do capital hegemônico. A grande questão é que há alguns outros grupos representados neste governo, e um deles são os militares. Já há mais de 6.000 oficiais ocupando cargos no Executivo Federal, algo nunca antes visto na nossa história, nem mesmo durante o período da ditadura. E os oficiais têm feito jus ao protagonismo que conquistaram, apoiando o presidente de maneira incontestável. Para piorar, Boaventura, o Jair Bolsonaro recentemente publicou um decreto onde transforma em cargos militares uma série de postos na administração pública, para permitir que os integrantes das Forças Armadas os ocupem indefinidamente. Antes desse decreto, havia um limite de 2 anos para que os militares pudessem se manter nesses cargos. Ou seja, o presidente da República comprou o apoio das Forças Armadas de maneira muito clara. Aliado a isso, existem estas milícias nos estados, que são grupos paramilitares formados por integrantes das forças de segurança, como os policiais, que estão alinhados a essa retórica autoritária desde antes do Bolsonaro chegar ao Palácio do Planalto. Sua trajetória política sempre se deu na defesa desses grupos. Com todos esses ingredientes, Boaventura, e com uma perda de popularidade do ex-capitão, que nós trataremos mais à frente, o risco de nós termos a imposição de um regime abertamente autoritário se coloca de maneira mais ameaçadora. As estruturas militares de hoje assumiriam esse fardo de caçar as liberdades democráticas, com todo o ônus histórico que isso provoca? Terceira pergunta, parte dela já respondi na resposta à pergunta anterior. Eu agora gostaria apenas de ressaltar alguns pontos. O movimento mundial do ataque às liberdades não depende, das liberdades democráticas, não depende propriamente do regime. O neoliberalismo instalado no mundo desde os anos 80, ele começou por atingir e atacar os direitos sociais e económicos, direitos trabalhistas, direitos à saúde pública, à educação pública, etc., transportes públicos, empresas públicas, tudo que era público e dava lucro ou potencialmente seria privatizado. E, portanto, primeiro foi um ataque aos direitos sociais e económicos dos trabalhadores, das classes populares. E agora estamos numa nova fase, que é o ataque aos direitos cívicos e políticos. E é por isso que a democracia está à beira do caos, está à beira de um ataque de nervos, digamos assim. E, portanto, cada país tem um formato específico, a Índia tem um formato, os Estados Unidos têm outro, a Colômbia tem outro, e o Brasil tem aquele que a gente conhece. Portanto, eu penso que, neste momento, como digo, as possibilidades de uma solução autoritária ou a continuidade desta solução autoritária para o país está dependente do amor que os brasileiros e as brasileiras mostrem à democracia. O valor que lhe deem, apesar de todas as suas limitações, apesar de todas as frustrações dos anos passados,
o apoio que derem à continuidade de uma vida minimamente democrática no país. Porque se o não fizerem, é evidente que há neste momento uma vertigem autoritária a percorrer o país. E realmente, para surpresa de muitos, talvez ela não seja tanto ou mais diretamente neste momento das Forças Armadas. As Forças Armadas têm os seus próprios projetos, elas próprias sabem ainda, elas se recordam também dos custos políticos de se terem metido na política durante a ditadura, e elas próprias e alguns dos militares, ainda hoje, pelo menos alguns que se têm ouvido publicamente, têm essa ideia de que as forças militares estão ao serviço do Estado e não ao serviço de governos e, portanto, não se vão imiscuir na política concreta. Bem, e é isso que Bolsonaro tem andado a minar, dando todas essas benesses e esses privilégios às Forças Armadas para que elas tenham um interesse em que este regime bolsonarista continue, ou com Bolsonaro, ou com um dos seus filhos, ou com os seus representantes, ou todos aqueles que darão continuidade a Bolsonaro. Mas eu penso que as ameaças são outras. As ameaças vêm do outro lado e passaram talvez até despercebidas. É o facto de toda esta política de armar a sociedade brasileira, armar os civis. É uma coisa extremamente perigosa e ameaçadora no Brasil. O Brasil, aliás, tem uma produção de armas, tem produções de armas industriais, mas nunca foram realmente muito utilizadas internamente, mais para exportação. E realmente os brasileiros não tiveram nunca como hábito estarem armados de armas de destruição, de física, automáticas ou outras. Bem, neste momento, essa é a política, é criar realmente uma situação em que as armas circulem muito mais fortemente no país. Para quê? Não é propriamente para armar os cidadãos, é para permitir que grupos armados, paramilitares, ilegais, privados, possam florescer. Esses grupos podem ser neonazis, podem ser fascistas, podem ser paramilitares, podem ser simplesmente milicianos ligados aos negócios urbanos que vão a controlar o país. Isso nota-se já em todas as Américas e praticamente em todo o mundo, mas nas Américas isso é muito visível. Um país que nós conhecemos muito pouco, que é o caso do Haiti, que aqui há uns anos era difícil encontrar armas no país, porque as armas não estavam à venda. Quando havia uma morte com arma de fogo, era uma espingarda, uma escopeta antiga, etc. Neste momento, ainda agora mataram um excelente jornalista e uma ativista de direitos humanos à queima-roupa, mas no mesmo dia em que mataram mais 14 pessoas, estamos a assistir a massacres de grupos armados privados que obviamente têm armas e que as compraram no mercado. Como acontece na Colômbia, onde grupos paramilitares atuam ao lado da polícia e do exército. Portanto, eu penso que o Bolsonaro não confia, porque sabe também que o exército não confia plenamente nele e, portanto, prepara milícias, não é? Tentam fazer uma alteração na Polícia Federal, para a Polícia Militar, digo, para tentar pôr mais diretamente sob o seu comando, para criar, digamos, uma outra força militar paralela, e temos que ver que em termos de equipamento para, digamos, atuação interna, a Polícia Militar talvez esteja até mais bem equipada neste momento que o próprio Exército, e mesmo também em número de pessoal, de militares. Portanto, essa é a ideia da Polícia Militar. Portanto, é outro tipo de estratégia que cria quase um militarismo paralelo, e depois ainda há outro militarismo paralelo que é ilegal, que é as milícias. E, portanto, nós sabemos hoje, ainda há muito pouco tempo, aconteceu uma tragédia no Jacarezinho, que foi uma comunidade onde eu vivi durante alguns meses, nos anos 70, a fazer a minha tese de doutoramento, uma comunidade que me ficou no coração e onde a esmagadora maioria das populações é gente digna, é gente que obedece à lei, que cumpre a lei, não está nada envolvida em crime, e foi, obviamente, vítima de uma ação policial que teve todo o traço de estar misturada com bandidagem de milícias e que lutavam por controle territorial. E certamente, pelo menos com um presidente, pelo menos a olhar para o lado,
o facto deste ato ter ocorrido pouco depois de uma visita do Presidente ao Governador do Rio deixou muita gente perplexa. Portanto, nós estamos numa vertigem autoritária no Brasil e, como digo, esperamos que as instituições democráticas possam resistir. Não penso que o possam fazer sozinhas, continuo a pensar. É preciso que a população na rua ajude as instituições a defender a democracia, pressionar o Congresso, que não é hoje um retrato fiel do Brasil, porque é dominado por grupos conservadores, a bala, a Bíblia, o boi, como vocês dizem no Brasil, e que só eles é que sustentam neste momento o Presidente, o Centrão, e essa pessoa igualmente sinistra, que é Artur Lira, que deixa que o Brasil e a democracia se sobre apenas porque compra o Presidente, e por um alto preço. O Centrão fez com que praticamente o orçamento do Estado fosse capturado por eles para garantirem que este Presidente cumpriria o seu mandato em pleno. Portanto, algo extremamente perturbador está a ocorrer e não é de confiar. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem vindo, tardiamente, é certo, mas tem vindo a tomar posições que só o enobrecem e também para isso não pode fazer sozinho, deveria ter o apoio da Procuradoria-Geral da República e não tem, porque está capturada pelo Presidente, não tem grande apoio do Congresso, também porque sabemos de outros interesses políticos que aí dominam, e precisa do apoio popular. E esse apoio tem que vir exatamente dos cidadãos que se dão conta que têm que contribuir para que o STF não seja realmente intimidado, ameaçado e neutralizado. Só que a máscara desse sujeito ignóbil tem caído, Boaventura. Temos nos deparado recentemente com uma série de denúncias de corrupção contra o governo federal. Não sei se você tem acompanhado aí de Portugal em relação à compra de vacinas contra a Covid-19. E há militares envolvidos também nessa sujeira, de acordo com os denunciantes. O Jair Bolsonaro tem visto a sua popularidade derreter nas pesquisas de opinião mais recentes. Naquelas que projetam o pleito presidencial do ano que vem, o atual mandatário é derrotado em primeiro turno pelo ex-presidente Lula. Essas forças que têm sustentado o bolsonarismo no comando do país, Boaventura, que nós citamos anteriormente, tendem a manter o seu apoio irrestrito com esse desgaste que o chefe do executivo tem sofrido. Até que ponto essa classe política desapegada à moralidade pública pagaria o preço de levar nas costas um político impopular, incompetente e genocida? É uma pergunta para a qual não há resposta. Isto é, não se sabe até que ponto é que o desgaste do presidente Bolsonaro pode levar a que ele termine o mandato antes do seu fim, quer por uma criminalização política, o que parece pouco improvável, quer pelo impeachment. Como digo, isso depende da pressão popular e também não só. Eu penso que neste momento as forças de direita, as oligarquias, as elites, que sempre controlaram a política brasileira na sua história e que sempre que se sentiram fora do controle provocaram golpes, a história do Brasil está cheia disso. Estas forças de elite estão neste momento preocupadas porque apostaram num cavalo errado. Bolsonaro é pior do que aquelas podiam ter imaginado. Elas não se tinham dado conta que os governos de extrema-direita, em geral, são bons para destruir, mas não são bons para construir. Foi assim Boris Johnson, foi assim no Reino Unido, assim Orbán na Hungria, Modi na Índia, Trump nos Estados Unidos, Ivan Duque na Colômbia, Piñera no Chile. Todos estes governos de direita radical ou mesmo de extrema-direita são muito bons a destruir. Destroem direitos, destroem instituições, reduzem isto, reduzem aquilo, privatizam isto, destroem tudo aquilo que é no Estado a política social e de proteção social. E aumentam normalmente o aspecto repressivo do Estado. Mas não são bons a construir. Não são bons a defender na vida. Eu, por exemplo,
Nesse livro que mencionei há pouco, O Futuro Começa Agora, mostro como, não só no Brasil, como os outros países que eu mencionei atrás, com governos de extrema-direita, foram governos que pior protegeram a vida e, curiosamente, pior protegeram a economia. Porque os governos de direita ou de extrema-direita, quando veio a pandemia, o primeiro raciocínio foi este. É preciso manter a economia a funcionar e, portanto, a vida vem depois, protege-se depois. A economia tem que funcionar. E para isso fizeram aquilo que eu chamo de negacionismo. Negaram a gravidade da pandemia, há uma gripezinha, isto vai passar. O Trump dizia, no verão já não há pandemia, no verão de 2020, etc. Bem, foi a ideia de um certo negacionismo que não ganhou absolutamente nada no que respeita à proteção da economia, porque, entretanto, não protegeram a vida e as mortes foram de altíssimo nível nestes países e continuam a ser, no caso do Brasil, mas também não protegeram a economia. A Inglaterra tem uma crise económica, os Estados Unidos só não têm a maior crise porque podem imprimir o dinheiro que querem, os dólares e a moeda não se desvaloriza, apesar dessa impressão massiva que fazem de dinheiro, e os outros estão numa crise económica, portanto, nem defenderam a economia, nem defenderam a vida. Portanto, estes governos da extrema-direita não funcionam realmente, estão a dar uma péssima prova durante o período de emergência sanitária. Claro, a questão é esta, então se é isto, por que razão é que alguns se mantêm no poder? Não sabemos, por exemplo, o caso do Trump, não ganhou as eleições, fundamentalmente porque realmente a pandemia fez com que a sua popularidade baixasse. E como vemos, nos Estados Unidos, que tem uma institucionalidade mais forte, o Capitólio foi invadido e, portanto, nós tivemos uma ameaça de golpe de Estado nos Estados Unidos. Ora bem, se isto é possível nos Estados Unidos, não me digam que isto não é possível no Brasil. Não acredito. Claro que é possível. E se não for impedido pela pressão popular. Não acredito neste momento que o Congresso por si só o possa fazer. Portanto, eu penso que neste momento a direita, as oligarquias, que, como digo, se servem da democracia, mas não servem a democracia, têm um problema. Porque eles já viram que Bolsonaro não é um bom presidente para eles, a economia está de rastos, o Brasil era a sexta ou a sétima economia do mundo, agora será a 12ª ou a 13ª, é um retrocesso enorme em 4 anos. A miséria, a pobreza, a população na linha de pobreza baixou, ao mesmo tempo que o número de bilionários no Brasil aumentou com a pandemia. É bom que leiam o último relatório das Nações Unidas, que saiu na semana passada e que mostra a concentração de riqueza no Brasil e noutros países durante a pandemia. Ou seja, os bilionários brasileiros ganharam com a pandemia. Estão hoje mais ricos, mas a população está mais pobre, está miserável, uma parte dela, pelo menos. Está muito vulnerável à própria pandemia. Portanto, as direitas, a certa altura, estão a reconhecer que este presidente não lhes serve, porque não serve os seus negócios. Não é porque não estão muito preocupados com a vida dos brasileiros, precisamente porque são pobres e pretos e, dado o preconceito colonial, isso para eles são populações descartáveis, não é? Não é isso. Agora, não serve os seus negócios. E, portanto, estão à procura de um candidato. E é isso que eles querem. O que acontece é que, devido ao desvario da direita, desde o impedimento da presidente Dilma e da prisão do presidente Lula, a direita criou uma polarização na sociedade brasileira ao eleger este senhor, nitidamente incompetente, e mais do que isso, malicioso, com uma vocação para os atos violentos, ditatoriais, que realmente, nestes momentos, não lhes serve. O problema todo é que criaram uma polarização. E neste momento, depois de ser desmascarada a Operação Lava Jato, parece que é o único candidato que pode beneficiar dessa polarização e enfrentar Bolsonaro com êxito é o ex-presidente Lula. E eles não querem que o ex-presidente Lula volte, porque se o ex-presidente Lula volta, é prova de que eles falharam completamente no seu intento de neutralizar qualquer opção democrática, popular, de esquerda moderada, mais progressista a favor da população. Eles não querem que isso ocorra.
E, portanto, não querem Bolsonaro, mas também não querem Lula. E não têm ninguém neste momento. E, portanto, tentam inventar candidatos, Dória, Leite, enfim, vão inventando candidatos, mas ainda não conseguiram um. A Globo é prova patética, exatamente como a direita não consegue. Eles sabem que o candidato deles e dos Estados Unidos é Sérgio Moro, mas será no futuro. Se o Sérgio Moro não for criminalizado, eu devo dizer que eu considero que o Sérgio Moro é mais perigoso para a democracia brasileira que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro vai cair, provavelmente, e provavelmente não ganha as eleições, se forem eleições. Mas tem Moro, e vejam como a direita continua a apoiar Moro e a continuar que ele é o grande campeão da luta contra a corrupção. Um homem que está desacreditado internacionalmente em qualquer fórum internacional de luta contra a corrupção que não seja dominado pelas embaixadas norte-americanas. Ninguém acredita nele. É um criminoso, de facto. É um homem que liquidou o primado do direito no Brasil para servir a interesses estrangeiros, nem sequer interesses das elites brasileiras apenas. Foram interesses estrangeiros e é por isso que os Estados Unidos, neste momento, lhe dão um exílio dourado nos Estados Unidos, digamos assim, a ganhar muito dinheiro na empresa de advogado, que foi a empresa que, obviamente, serviu a supervisão das empresas que ele ajudou a destruir no Brasil e que agora está ao seu serviço, ganhando o dinheiro. Portanto, ganhou duplamente, destruindo as empresas brasileiras e ganhando com uma das empresas que deu assessoria jurídica a essa destruição, no caso do pagamento das multas nos Estados Unidos. Portanto, eu acho que tudo isto mostra que Sérgio Moro é o candidato dos Estados Unidos. O Sérgio Moro, ninguém que reconheça ao Sérgio Moro uma competência em questões da Amazónia. No entanto, numa reunião recente, promovida pela Embaixada Norte-Americana, aí estava ele para dar as suas opiniões sobre a Amazónia. Francamente, os Estados Unidos continuam a pensar que ele será o seu candidato e vão apostar nele. Mas agora não. Esperam que seja no futuro. A direita sabe disso e está neste momento numa situação, e eu penso que ela ainda não pressionou mais Bolsonaro na sua queda, fundamentalmente porque não encontrou, nem encontra, nem provavelmente encontrará, um candidato que não seja o presidente Lula. Nem sequer Ciro Gomes pode servir para esse efeito, apesar de que Ciro Gomes ter feito todo o possível para se apresentar como uma terceira via, o que prova também um desconhecimento da realidade brasileira neste momento e uma certa cegueira política, para além de dizer coisas absolutamente imprudentes e erradas neste momento político a respeito do presidente Lula, apenas para se afirmar como uma terceira via que não tem, a meu entender, a credibilidade nas elites, que não têm de alguma maneira uma grande desconfiança em relação aos caciques do Nordeste. Com esse cenário de descrédito do governo, de destruição do Estado e das garantias sociais, com mais de 500 mil de brasileiros mortos pela pandemia, a população tem reagido, Boaventura. Já tivemos em 3 ocasiões recentes atos por todo o país com a adesão de cada vez mais pessoas. Inclusive, no último sábado, tivemos o maior deles, potencializado por essas denúncias de corrupção que surgiram. O nosso povo tem condições, Boaventura, muito mais do que derrotar o bolsonarismo e garantir eleições livres e democráticas no ano que vem, de assumir o protagonismo no nosso país, fazendo um movimento semelhante ao que tem ocorrido no Chile, por exemplo. As forças populares no Brasil têm essa capacidade de organização, na sua opinião? Esta pergunta vem realmente no seguimento das anteriores e de alguma maneira a resposta, a minha resposta é clara. Eu penso que o povo começou a vir para a rua, a população começa a estar na rua. Houve um tempo que nós víamos na rua, era acima de tudo apoiantes do presidente Bolsonaro. E eu penso que também as forças de esquerda, durante um tempo, acharam que era melhor não agitar a rua, porque confiariam nas instituições e no desgaste do presidente Bolsonaro, de modo a que praticamente o poder cairia nas mãos das forças das esquerdas em 2022, naturalmente. Bem, felizmente chegaram à conclusão, isso nunca foi a minha leitura,
chegaram à conclusão que isso não é possível. E, portanto, as esquerdas nunca conseguirão esta aliança de forças de centro-esquerda, de esquerda, mais oriundas para os interesses populares, onde está o PT, o PDT, o PSB, o PSB, o PCdoB, o PSOL, etc. Enfim, o PDT, aquela confusão de muita gente muito diferente, e o mais diferente de todos é Ciro Gomes, mas que pudessem fazer alguma aliança. Parece que seria por aí, apesar de eu não ver grandes perspectivas nisso. Mas, pelo menos, eu penso que as forças políticas chegaram à conclusão de que, se não houver uma grande pressão popular nas ruas, eles nunca vão ganhar umas eleições, não haverá eleições que a esquerda possa ganhar. Há muito tempo que eu digo isso e é a minha experiência, digamos, de analista político noutros países. Só para dar um exemplo, o presidente do México, o atual presidente do México, o Andrés López Obrador, ganhou 3 eleições e todas lhe foram roubadas antes de chegar à última em que ele ganhou inequivocamente. Ou seja, nas anteriores, o AMLO, o López Obrador, ganhava por uma margem relativamente pequena. E, portanto, era fácil invocar fraude eleitoral, neutralizar a sua vitória e, da última vez, antes desta, enfim, ele praticamente criou um governo paralelo no Zócalo da cidade do México para mostrar que lhe tinha sido roubada a presidência. Mas a verdade é que lhe foi roubada a presidência e ele teve que aguentar mais um período eleitoral. Finalmente ganhou, e ganhou por muitos milhões de votos. Bem, aí não era possível continuar a farsa da fraude eleitoral. Eu não acredito que o presidente Lula, mesmo se ganhar as eleições, se ele for candidato, e se ganhar as eleições em 2022, que ganhe por uma grande diferença. Pode ser que sim, mas eu não gosto de fazer previsões. Mas não é de prever que ganhe por uma grande diferença. Uma diferença absolutamente massiva, ou até no primeiro turno, como se diz. Enfim, vamos ver, as coisas são muito voláteis, não é? Mas há cautela, eu diria, o princípio de precaução, isto é, isso pode acontecer, mas não é provável. E se não acontecer, é mau para a democracia, porque pode haver um golpe no segundo turno, pode haver fraude, pode haver um período de instabilidade no país, pode ser extremamente destrutivo. Portanto, o melhor é cortar o mal agora. E é por isso que eu tenho pensado que este presidente não devia terminar o mandato, e devia haver uma pressão popular para isso. Como eu disse atrás, não há uma grande tradição de uma pressão popular nas ruas continuada, como há no Chile, como há na Bolívia, no próprio Equador, na Argentina, aguentar durante muito tempo uma pressão popular organizada. Mas é evidente que mais gente tem vindo para a rua, mais gente está na rua, mais gente estará na rua, em meu entender, e ainda bem. Não há uma grande capacidade de organização, mas também não é tão necessária quanto isso. O que é preciso é criar um pouco a hegemonia de um fora Bolsonaro, que as pessoas... A grande defesa da democracia hoje em dia ocorre quando vem para a rua gente que nunca pensava ir para a rua protestar em defesa da democracia. Quando as pessoas que nunca gostaram de manifestações, que nunca vieram para a rua, que nunca protestaram, de repente sentem a necessidade de bater umas panelas ou de vir para a rua manifestar-se fora Bolsonaro, quando isso sucede, então o movimento começa a crescer. Porque muita gente que antes não estava motivada vem para a rua. Portanto, não são movimentos sociais, não são coisas muito organizadas. São a presença coletiva de um sentir difuso na população de que este governo e este presidente não pode continuar. Portanto, é bem possível que isso ocorra, mas, como digo, certezas ninguém tem na sociedade, e muito menos um sociólogo, que ainda por cima não é brasileiro, embora muitas vezes eu passe por sê-lo, por, enfim, estar tanto em contacto e tão presente no Brasil. Já há algum tempo, Boaventura, me parece que nós temos passado por um processo de perda de identidade dos partidos ditos de esquerda. Muitos deles têm caminhado para o chamado centro em busca de atender às demandas de uma sociedade despolitizada e que visa apenas seus interesses pessoais.
O interesse coletivo aqui no Brasil, Boaventura, é algo cada vez mais fora de moda, e o campo progressista tem se adaptado a essa realidade de segregação das classes mais pobres. Em um momento como esse, Boaventura, em que há o avanço da retórica protofascista em todo o mundo, como nós já comentamos, com o ultraliberalismo cada vez mais entranhado, qual é o papel da esquerda? É possível se manter as lutas sociais da maneira que nós tínhamos antes dessa onda autoritária que se estabeleceu? Ou não há como se abster da defesa dessa democracia liberal que sempre imperou na nossa sociedade? É de novo uma pergunta importante e uma pergunta que me é muito cara, porque eu realmente tenho vindo a defender uma política de uma certa renovação da esquerda. Escrevi recentemente um livro, foi publicado no Brasil, Esquerdas do Mundo Univos, foi publicado pela editora Boitempo, de São Paulo, em que mostro o que tem sido a minha posição neste domínio, aliás, com base até numa experiência portuguesa, entre 2016 e 2020, de uma aliança e de uma articulação entre governos de esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda no governo português, com bastante êxito, em meu entender, para a sociedade portuguesa. Portanto, eu penso que as esquerdas no Brasil têm muitos problemas e as expressões eleitorais não são boas para que se faça uma reflexão cuidada dos erros da esquerda. A esquerda esteve no poder há algum tempo no Brasil, teve muitas virtudes, mas também cometeu muitos erros. É bom que se pudessem analisar calmamente. Não tem sido possível analisá-los calmamente, porque Bolsonaro quase que não permite que haja uma reflexão, porque está a criar praticamente urgências todos os dias, com as suas tentativas de legislação autoritária. Algumas são bloqueadas no Congresso, outras são bloqueadas pelo STF, mas obrigam as forças de esquerda a uma atenção defensiva constante que não lhes permite nem fazer profundas reflexões críticas sobre a política, nem de reflexões estratégicas. Eu penso que o grande problema das esquerdas brasileiras são dois, basicamente. Um é o facto de ter perdido contacto com a população das periferias. Neste momento, quem sabe falar a linguagem e entender os anseios, as aspirações e modificá-las e instrumentalizá-las são os pastores evangélicos. As esquerdas já tiveram uma grande presença nas periferias, quer a presença secular de partidos, o próprio PT tinha as suas células espalhadas por todo o país, a partir do final dos anos 80, etc. E havia a teologia da libertação, que também cobria um pouco esse campo numa via religiosa, basta ver as próprias origens religiosas, de alguma maneira, ou influência religiosa na criação do movimento dos Sem Terra, o MST. Tudo isso era um tempo passado. Eu penso que a vertigem do poder, a partir de 2003, fez com que os seus melhores quadros fossem para o governo e as esquerdas se acomodassem um pouco nas instituições, pensando que a democracia era irreversível e que, portanto, era necessário outro tipo de atitude política. Acontece que a democracia em nenhum país é irreversível, em nenhum país do mundo é irreversível, muito menos agora, e muito menos no Brasil. E, portanto, perdeu-se o contacto com essas populações. Pensou-se que essas periferias ficavam vazias, mas não há vazio em político. Esse vazio foi ocupado por pastores evangélicos que vivem nas periferias, que se multiplicam nas periferias, que conhecem as pessoas das periferias e que, inclusivamente, formam partidos evangélicos, que, aliás, tentaram fazer um em Portugal, que foi proibido pelo Tribunal Constitucional, o bispo Edir Macedo, e, portanto, têm esse problema que realmente fez com que as esquerdas perdessem esse contacto, e isso é extremamente perigoso. Em segundo lugar, eu penso que as esquerdas têm muito faccionalismo e fraccionismo. Isto é, estão muito fraturadas. Sabemos que algumas divisões já ocorreram, reformas da Previdência levaram à criação, no tempo do PT, levaram à criação do PSOL, depois sempre houve outros partidos, historicamente, e da esquerda, e tem havido muita dificuldade na articulação das esquerdas. Isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Ainda agora vimos
tragicamente no Equador, quando havia uma maioria a favor de dois candidatos de esquerda, os candidatos de esquerda dividiram-se e quem ganhou, obviamente, foi um candidato conservador, um banqueiro corrupto, altamente radical, que é Guilherme Molasso, e que foi cumprimentado imediatamente por outros presidentes do mesmo GES na América Latina. Portanto, eu acho que as esquerdas têm que se unir. Eu tenho uma grande amizade e grande respeito pelo presidente Lula. Eu tenho feito as críticas, mas sou muito leal. Aliás, tive muito gosto de o visitar na prisão em Curitiba. Não tive gosto nenhum, digamos, não gostei de o ver preso, mas fui testemunhar-lhe a minha solidariedade naquele momento difícil da vida dele, que lhe causou um dano extraordinário, pessoal, emocional, etc. Mas é um homem de grandes qualidades. E quando ele saiu da prisão, eu escrevi inclusivamente que o presidente Lula, que disse ter aprendido muito durante a prisão, porque tinha pensado muito e tinha lido muito, ele agora o que devia, ele tinha tentado unir a direita e a esquerda no Brasil, e isso tinha falhado, porque as direitas, quando não se sentiram que podiam servir-se do presidente Lula, enfim, dispensaram, digamos assim, e puseram-no à margem da maneira mais cruel e selvagem. Portanto, que ele agora devia ser um articulador das forças de esquerda. Eu penso que de alguma maneira o PT tem vindo a tentar, mas depois há outras de um centro-esquerda, até com dúvidas se o PDT será centro-esquerda ou será centro-direita. Enfim, há certos movimentos que mostram que eventualmente partidos como o PSB e o PCdoB podem unir-se, criar novos partidos. Tem-se vindo a falar de algumas alianças, e isso seria muito importante, que os partidos de esquerda se unissem. Eu acho que a renovação política exigiria que, neste momento, a democracia tem que ser defendida agora. Eu tenho vindo a defender a nível mundial e não apenas para o Brasil, que onde há realmente esta oposição esquerda-direita com todo o sentido, na Europa, na América Latina, a África tem outras leituras e a Ásia também, em parte pelo menos, eu penso que neste momento são as forças de esquerda que podem salvar a democracia. Porque estamos à beira do fascismo, de novo. Outro tipo de fascismo. Mas as próprias democracias hoje já são um híbrido. Têm componentes fascistas, têm componentes democráticos. E, portanto, eu penso que nós estamos numa situação complicada, em meu entender, e que devia ser de boa atenção, enfim, aos políticos. E a tradição, a experiência europeia é trágica. As forças de esquerda na Europa estavam desunidas na luta contra o Hitler, até que o Hitler chegou ao poder. Quando ele chegou ao poder, eles uniram-se, mas era tarde. Socialistas e comunistas nunca se entenderam antes. Quando o Hitler chegou ao poder, não viu nenhuma diferença entre eles. Mandou prendê-los a todos e mandou matar os seus líderes principais. E, portanto, é esta a situação. Eu acho que as esquerdas têm que dar-se conta que estão numa situação pré-fascista e que é preciso a unidade, sem perder a identidade. Cada partido tem a sua identidade. A unidade, neste momento, é fundamental, antes de 2022, porque ela é que pode cimentar uma garantia institucional da continuidade democrática no Brasil. Mas há sempre aquela ideia de que é preciso ir buscar a boa direita, a direita democrática. Francamente, eu tenho que dizer, não acredito que essa direita democrática esteja de boa fé, porque ainda foi há muito pouco tempo o impeachment da Presidenta Dilma, que foi o ato mais selvagem de impeachment que eu alguma vez vi na história dos impeachments das democracias contemporâneas. Boaventura, qual é a impressão que o senhor tem a respeito da cidadania no Brasil? O trabalhador brasileiro, na maioria absoluta das situações, não é sujeito da sua própria história. Ele está sujeitado às decisões dos gestores públicos, do capital hegemônico. Isso é algo estabelecido por aqui há séculos e parece que cada vez mais se intensifica, graças à precarização das condições de vida da população. O que levou a essa perda de cidadania do brasileiro, na sua opinião, Boaventura? E o que pode ser feito para que as pessoas, especialmente aquelas da base da pirâmide, tenham mais autonomia em relação à sua trajetória de vida, ter seus direitos básicos enquanto cidadãos respeitados? Isso só passa pela política ou é um processo que vai além?
A última pergunta decorre das anteriores. Um certo déficit de cidadania, porque sempre que há desigualdade social altíssima e quando ela se combina com discriminação racial e com discriminação sexista, torna-se particularmente grave a construção da cidadania, particularmente difícil. Há mais súbditos que cidadãos. E a conquista da cidadania exige uma convivência democrática, a conquista de direitos que permitam que se lute pela democracia, precisamente porque se exercem efetivamente direitos de cidadania. E é por isso que, quando a desigualdade é muito grande, ocorre aquilo que eu chamo um fascismo social. Não é um fascismo político, mas um fascismo social. Isto é, aqueles que têm más rendimentos têm muitas vezes o direito de veto sobre aqueles que não têm rendimentos, que são das classes populares e, enfim, das populações marginalizadas e que trabalham na cidade como empregadas domésticas, etc. E outros trabalhadores de rua, muitas vezes sem direitos, muitas vezes sem carteira assinada e que estão à mercê dos seus patrões, por vezes nas casas, por vezes nas empresas, por vezes nos serviços. E, portanto, não podem exercer os seus direitos de cidadania porque são súbditos. Porque há um direito de veto. A pessoa é empregada doméstica, mas não tem nenhum direito que lhe garanta uma indemnização se a despedirem sem justa causa. E, portanto, está à mercê do patrão e da patroa. Aliás, muito daquilo que aconteceu no Brasil, quando as empregadas domésticas passaram a ter alguns direitos, é que, enfim, a classe média brasileira, habituada a dispor das suas babás, que é uma coisa que se compreende ainda hoje muito mal e cada vez pior a nível mundial, que tenham toda à sua disposição essa legião de pessoas serviçais, aqueles que podem, evidentemente, no entanto, não tenham grande consciência de direitos. Aliás, os brasileiros de classe média alta ou de classe alta que emigram para o Brasil, para Portugal, chegam aqui a Portugal e procuram realmente cumprir o mesmo tempo e adotar o mesmo tipo de comportamento, até em relação aos empregados de restaurante, por exemplo. Alguns empregados de restaurantes em Lisboa, brasileiros, queixam-se que os brasileiros endinheirados que vão aos restaurantes tratam os empregados com uma superioridade, uma arrogância e uma rudeza que não é nada habitual nos clientes portugueses, não é? Porque estão habituados realmente a que se qualquer pequena coisa não lhes agrada, poderem impor-se arrogantemente aos empregos. É o tal colonialismo estrutural, o racismo que está na sociedade brasileira, muito bem impregnado. Daí que seja muito difícil a conquista da cidadania. E ela faz-se, não temos neste momento outro sistema, senão através da conquista de direitos sociais, a diminuição da desigualdade social, a luta contra a discriminação racial e sexista, as lutas pela moradia, a reforma agrária, a demarcação de terras, uma melhor proteção do meio ambiente, ao contrário do que tem vindo a ocorrer. Quer dizer, tem que haver condições na sociedade que permitam que mais gente possa manifestar a sua opinião, possa se considerar autónoma e independente. Para isso, tem que ter alguma estabilidade de emprego, tem que ter uma carteira assinada, tem que ter alguma poupança, tem que poder viajar como outros, tem que ter as suas férias, tem que ter os seus direitos sociais. Quem tem fome não está muito interessado em votar nem A e B. Quem não tem dinheiro não tem muito interesse numa imprensa livre, porque ele não tem dinheiro para comprar o jornal de qualquer maneira. E se vai ver televisão, como acontece no Brasil, em que a população pode passar, em média, mais de 4 horas por dia na televisão, ela é monocrática, monocultural e monopolítica. Praticamente é sempre a mesma mensagem política que eles obtêm e não há diversidade de opiniões. Nestas condições é muito difícil. Eu penso que se fizeram avanços muito grandes, não tantos quanto era possível. Sobretudo os povos indígenas têm alguma razão de queixa pelas terras que estavam para ser promulgadas e demarcadas e acabaram por não ser
na ponta final dos governos populares, mas houve uma tentativa de inclusão e de cidadania, de criar cidadania no Brasil. Estamos em pleno retrocesso, ele também não é irreversível, tal e qual como a conquista de direitos não foi irreversível, e, portanto, se houver uma normalização democrática, agora em piores condições, o Brasil levará muito tempo a recuperar da devastação política, económica e social destes anos. Vai levar muito tempo, porque são, por vezes, décadas para reconstruir. É preciso ver que há uma juventude no Brasil que não tem horizontes, a quem não se lhe pode dar, nem sequer agora, ao nível de uma carreira universitária, alguma probabilidade de emprego, porque realmente o Estado entrou numa implosão total, a economia também, e naturalmente o dinheiro está aí a ser desviado para o compadrio político, agravando assim a situação económica e política do Brasil. Agora, como digo, a normalização democrática, e não estamos em normalização democrática neste momento, e por isso é que é necessário ir para a rua para a conquistar, ela será uma pré-condição para que voltemos a ter melhores dias de cidadania no Brasil. Boaventura de Souza Santos, mais uma vez eu quero agradecer essa entrevista que o senhor nos concedeu aqui no Faixa Livre. Eu quero reafirmar a honra que nós temos em conversar com o senhor aqui no programa. Quero lhe desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Muito obrigado, o prazer foi meu, Anderson, tive todo gosto e só desejo que realmente, é esse o meu grande desejo, como um grande amigo do Brasil e como um democrata do mundo, só desejo é que a democracia brasileira prevaleça e que os cidadãos e as cidadãs brasileiras lutem na rua e nas instituições para que a normalidade democrática volte e, ao mesmo tempo, para que as vidas que já foram perdidas, parte delas escusadamente, porque eram vidas cuja morte era evitável se tivesse havido uma melhor proteção da vida durante a pandemia, que tudo isso pare e, naturalmente, que a vida volte a florescer com alegria no Brasil. É o meu desejo. Um grande abraço. Conversamos aqui com o sociólogo português, escritor e professor jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Boaventura de Souza Santos. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.faixa-livre.com.br.
www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu agora aproveito para fazer a leitura de mais uma leva de recados, dos muitos que ainda estão acumulados aqui em minhas mãos. Olha só, no Facebook, o Gabriel, nosso ouvinte histórico, lá de Brasipina, diz o seguinte: fome, desemprego, violência, terrorismo. Essa é a definição da sociedade judaico-cristã capitalista. Aí a crítica do Gabriel, lá de Brasipina, ele volta a comentar aqui dizendo o seguinte: se o Estado não doasse as suas empresas, hoje estaria com dinheiro em caixa arrecadados. Agora a iniciativa privada faz o papel deste mesmo Estado. Pois é, Gabriel, infelizmente essa estratégia de privatizar as nossas estatais está colocada aí há muito tempo no nosso país. Lá nos anos 90, o Fernando Henrique acelerou essa estratégia, que foi continuada, especialmente agora, nos últimos governos, tanto do Michel Temer como do Jair Bolsonaro. Infelizmente, essa é uma tática que os ultraliberais utilizam para entregar o Estado brasileiro, já que eles demonizam as empresas públicas. Não é isso, meu amigo? Te agradeço demais, tá bom, Gabriel? Agora, o Arnaldo Cardoso, pelo nosso site, elogia a entrevista que a gente fez aqui com o professor Gilberto Maringoni. Ele diz: excelente entrevista, ótimas análises do professor Maringoni. Que bom, Arnaldo, que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com ele. Obrigado aí pela tua audiência, tá bom? O Alfredo Teixeira, pelo YouTube: vamos faixa, obrigado Anderson por falar sobre o voto impresso. Não é por causa do interesse do Bozo, com certeza é diferente do nosso, que temos de ser contra, pois eles já pegaram as nossas camisas amarelas, o nosso amor pelo Brasil, nosso asco pela corrupção e agora o voto impresso. Daqui a pouco vão pegar o nosso interesse pelas nossas estatais, haja vista a opinião do Lula. Longa vida ao Faixa Livre. Obrigado aí, Alfredo, pelo teu recado, pela tua audiência de sempre e também por todo o apoio que você nos oferece aqui, tá bom? Um abraço para você. No nosso site, a Sandra Santos comenta aqui a entrevista que nós fizemos com a conselheira titular do Conselho Administrativo do Prev Rio. Ela diz: como o fundo criado na CNI e Senai acabou não correspondendo às expectativas e às reclamações e corridas à justiça. São muitas. Tá aí o comentário da Sandra Santos. Sandra, eu vou encaminhar esse seu comentário para a Jane, tá bom? Muito obrigado aí pelo teu recado. O Gabriel de Brasipina volta a participar aqui. Ele manda 2 recadinhos aqui pra gente. Ele diz: com as alianças que Lula vem costurando, o país vai continuar no mais do mesmo. Ele hoje representa aquele pelego, o tal morde e assopra. Só uma revolução pode mudar com essa mesmice. O PT já deu o recado que só quer o poder. E ele continua aqui, ó: temos que observar que, aqui no Rio, a atuação da Alerj, temos deputado que diz falar em nome dos cultos e é jornalista, e na hora fica no discurso cínico de defesa da cultura africana, e só vive fazendo apologia àqueles que oprimem pobres, negros, favelados e brancos pobres. Ele é um demagogo. Tá aí o Gabriel fazendo a sua crítica, mas não dizendo qual é o deputado ao qual ele se refere. Mas de toda forma, eu te agradeço aí, tá bom, Gabriel, pelo teu recado e pela tua audiência de sempre. Olha só, a gente recebeu aqui um recado da Rússia por um ouvinte que não se identificou, um recado pelo YouTube. Ele diz: eu sou da Rússia, encontrei sua rádio por acidente. Eu realmente gostei. Se vocês precisarem de alguma coisa da Rússia, escreva. Bom, eu te agradeço, meu amigo. Eu não sei quem você é, mas eu agradeço o recado que você nos encaminhou aqui. Que bom que você localizou o nosso programa. Eu espero que você continue nos acompanhando aqui no Faixa Livre, tá bom? Um abraço para você. No Facebook, o Geraldo Oliveira Aragão faz um apelo aqui. Ele diz: quero ao vivo. Tá aí o Geraldo querendo que nós voltemos com o programa ao vivo. Pois é, Geraldo, a gente só vai voltar com as nossas transmissões ao vivo quando essa pandemia tiver uma queda abrupta de casos aqui no país. Infelizmente, nós não podemos colocar a saúde das pessoas que produzem o Faixa Livre em risco. Essa é a verdade. Mas, de toda forma, eu te agradeço e espero que a gente volte com o nosso programa ao vivo o mais rápido possível. Obrigado aí, Geraldo. E eu tenho aqui mais um recado do Gabriel de Brasipina pelo nosso Facebook. Está participando bastante aqui do nosso programa. Ele diz: quem viu a fala do deputado federal e protestante Otônio de Paula? Não pode ter pessoas com um pouco de discernimento votarem um elemento desta qualidade. O homem é tudo aquilo que é contrário àquilo que diz o Cristo.
Gabriel, eu te agradeço o recado, mas eu realmente não observei essa fala do deputado Otônio de Paula. Se você puder nos enviar aqui no programa, eu te agradeço. Mas de toda forma, muito obrigado pelo teu recado, tá bom? O Alfredo Teixeira nos incentiva pelo YouTube. Vamos, faixa! Obrigado, Alfredo, pelo incentivo. A Mirtes Cohen, boa tarde. Bom dia para você, Mirtes, se você estiver nos acompanhando. Agora, o Alexandre Pérez, pelo SoundCloud, diz: os bolsomínios possuem o mesmo genoma dos petistas de carteirinha de plantão. Olha só, Alexandre, eu acho que existe uma diferença enorme entre aqueles que são apoiadores do Jair Bolsonaro e o pessoal que apoia o Partido dos Trabalhadores. Mas, de toda forma, eu te agradeço o recado e obrigado aí pela audiência, tá bom? Lembrando aqui a vocês, todos os ouvintes que nos acompanham, que podem enviar suas mensagens pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pela nossa página no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e Instagram. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a coordenadora da ONG Redes da Maré e do projeto Conexão Saúde na Maré, Luna Aroca. Luna Aroca, bom dia. Bom dia, Anderson e todo mundo do programa Faixa Livre. Obrigado por me receber aqui. Luna, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Luna, se no Brasil o drama da Covid-19 tem levado desespero e apreensão a milhares de famílias, vocês aí na Maré têm enfrentado a pandemia de maneira exemplar. A vacinação tem avançado aí na região, um percentual bastante significativo dos moradores já recebeu pelo menos uma dose dos imunizantes, o que fez com que o número de mortes desabasse. De acordo com o boletim Conexão Saúde de Olho no Corona, publicado por vocês no último dia 1º, 26,2% da população da Maré já foi imunizada com a primeira dose e 6,5% das pessoas já recebeu a segunda dose ou a dose única da vacina. Antes de tudo, Luna, como tem sido esse trabalho de vocês, do Redes da Maré, de conscientização dos moradores a respeito da importância da vacinação? Então, Anderson, a gente está num trabalho desde o início da pandemia, né? A Rede da Maré teve que se reorganizar completamente para deixar de fazer o atendimento que fazia ao público. A gente tinha mais de 40 projetos funcionando, que não podiam mais acontecer por conta da possibilidade de contágio, mas a gente sabia que os moradores da Maré iriam sofrer o impacto dessa pandemia, seja por conta da contaminação, seja por conta das restrições de circulação e também questões econômicas. Então, a gente começou um trabalho em março de 2020 de entrega de cesta básica e de conversa com os moradores, né, dentro dos nossos canais virtuais, mas também nesses momentos de entrega, para conscientizar todo mundo da importância de seguir os protocolos de prevenção, da importância de ficar em casa, da importância de usar a máscara. E aí a gente desenvolveu, então, em parceria com a Fiocruz, o Conexão Saúde, que tem outras organizações, como o SOS Brasil, Dados do Bem, Conselho Comunitário de Manguinhos, União Rio, que é um projeto que busca trabalhar diretamente com a questão do contágio, né? Então, a gente tem a testagem, a gente tem a telemedicina online, a gente tem o programa de isolamento domiciliar para quem está em casa contaminado. E a gente vem fazendo um trabalho de comunicação com os articuladores territoriais, nas redes sociais, no WhatsApp, no jornal Maré de Notícias, em parceria com o jornal Maré de Notícias, na publicação do boletim. Então, a gente tem vários produtos de comunicação que buscam conversar com o morador sobre esse momento, podcast, Maré em tempos de coronavírus. Com a chegada da vacina, então, toda essa estrutura de comunicação também começou a trabalhar falando sobre a importância da vacina, tirando dúvidas dos moradores. Então, a gente tem um card que é a doutora Ana, que a gente sempre fala sobre essas dúvidas que têm aparecido em relação à vacina, quanto tempo depois a segunda dose, de qual, quais são os efeitos. Então, a gente tem trabalhado muito no diálogo com o morador, escutando as dúvidas que eles trazem
e criando estratégias para responder a essas dúvidas e fazer com que a adesão da vacinação seja a maior possível. E como a população tem lidado com o coronavírus aí na Maré, Luna? As pessoas têm usado máscara, respeitado as orientações das autoridades de saúde para evitarem a proliferação do vírus? Eu te pergunto isso, Luna, porque o que nós temos visto nas ruas é cada vez menos pessoas atendendo às regras sanitárias, infelizmente. É diferente o cenário aí na Maré? Qual é a percepção das pessoas em relação à pandemia? Olha, Anderson, eu acho que a gente está falando de uma população de 140 mil moradores divididos em 16 favelas, então é difícil falar como um todo homogêneo, né? Tem muita diversidade, tem muitas formas de lidar e de reagir à situação, mas eu acho que tem questões que elas são anteriores à pandemia e que, sem dúvida nenhuma, prejudicam a adesão da população aos protocolos. Então, quando você está falando de uma região que tem problemas de saneamento básico, que em algum momento da pandemia teve corte do acesso à água, então pessoas que não poderiam lavar as mãos, que muitos dos trabalhadores são trabalhadores informais, então não puderam ficar em casa e ter o isolamento porque precisavam gerar renda para manter as suas famílias. Então, a gente já fala de uma desigualdade da possibilidade dessas pessoas aderirem ao que seriam os protocolos de isolamento e cuidado, né? Condições que são históricas, que são anteriores à pandemia. Então, o que a gente observa e observou assim, é que precisavam de muitas estruturas para que a população pudesse fazer esse isolamento que em outras áreas da cidade foi possível. Então, a gente está falando não só das condições das casas, das ruas, né, da ventilação, mas a gente está falando de condições econômicas. Como que uma família vai ficar isolada em casa se ela depende do dinheiro que é feito ali no dia a dia, que precisa sair, que precisa pegar o transporte, que aí pode acabar se contaminando nesse caminho. O que a gente aprendeu do nosso projeto no Conexão Saúde, que tem uma parte que é o isolamento domiciliar, que é quando a pessoa está contaminada, e que a gente oferece kit de higiene, kit de limpeza e alimentação quando a família precisa, é que 97% das pessoas que entraram para o programa e responderam ao nosso questionário de avaliação ficaram mais de 14 dias em casa isolados. O que se demonstra é que é possível criar condições, mesmo em situações emergenciais, para que as pessoas, quando contaminadas, consigam ficar em casa, mesmo em territórios que são considerados territórios vulneráveis, né, de favela, ou quando o governo fala, não dá para fazer porque é muito perigoso. A gente mostrou que é possível sim fazer um projeto que compartilha saberes entre várias organizações, que traz vários conhecimentos para a Maré, que adapta esses procedimentos à situação dos moradores, mas que dá um suporte, que tendo esse suporte os moradores conseguem aderir. Eu acho que em relação ao uso de máscara, né, que é a nossa maior proteção assim, do contágio, porque mesmo quando vacinados ainda podemos, né, nos contaminar, a gente vê não só na Maré como em outras regiões da cidade um afrouxamento do uso, né, um cansaço em relação a essa rotina, tu ter que usar máscara, né, um incômodo, realmente não era algo que a nossa cultura tinha de uso de máscara, como em outros países. Então a gente vê essa dificuldade e que a gente entende que ela é piorada por uma comunicação muitas vezes contraditória do poder público, do governo federal, sobre o vírus, sobre o uso das máscaras, assim. Então, a gente também tenta fazer uma comunicação que reforce a importância do uso das máscaras e de todos os protocolos, e estamos trabalhando aí para garantir condições que permitam com que as pessoas, quando contaminadas, não circulem e assim diminuir o contágio do vírus, assim como identificar as pessoas que estão contaminadas com a testagem, para que a gente consiga conter a situação da pandemia na Maré. Algo que nos chamou a atenção, Luna, é que apesar do índice de óbitos ter ido quase a zero, curiosamente houve uma evolução no número de novos casos. Em maio, houve 397 infectados pelo coronavírus, índice que quase dobrou em junho, fechando o mês com 753 novas infecções. O que explica esse aumento de casos de Covid-19, mesmo com a vacinação avançando, Luna?
Então, acho que tem vários elementos sobre a razão, né, da continuidade do contágio. Tem situações que elas são políticas, tem outras situações que elas são estruturais, tem o próprio desenvolvimento da pandemia no Brasil. Então, o que a gente percebe é que sim, o vírus continua circulando, né? Teve um afrouxamento das medidas de cuidado e prevenção e isolamento, então isso faz com que tenha mais gente circulando na rua, o vírus continua. E ao mesmo tempo tem uma demora da vacinação, né? A gente tem uma estrutura, o Brasil tem uma estrutura, o Plano Nacional de Imunização e o Sistema Único de Saúde, que consegue vacinar de maneira muito rápida uma grande quantidade de pessoas, e a gente teve uma demora gigantesca, não só da compra das vacinas, mas da chegada das vacinas nos locais. Então, assim, a vacinação está avançando, mas a passos muito lentos. E na medida que vai para passos lentos, o vírus continua circulando e você tem as variações, as mutações e as consequências disso que a gente está vivendo agora. Quer dizer, as pessoas seguem se contaminando, seguem circulando, e esse vírus ainda está com capacidade de circulação. A gente precisa, por isso quando a gente fala, né, da importância da vacina, não é só me vacino para me proteger, eu vacino para proteger a minha comunidade, a minha família, né? O meu entorno, porque a gente precisa que todas as pessoas estejam vacinadas para realmente conter ao máximo essa circulação. Mas como ainda tem um desenvolvimento científico de melhoria da vacina, e então existe a possibilidade, mesmo quando a pessoa tenha tomado até a segunda dose, ela ainda possa vir a transmitir, a gente sabe que esse vírus vai continuar circulando se as pessoas não aderirem aos outros protocolos, que já são os protocolos que já estavam sendo direcionados anteriormente, que é, por exemplo, a questão do uso de máscara e distanciamento social. Então, a gente precisa, para além da vacinação, reforçar a questão do uso de máscara nos transportes públicos, na saída de casa, tentar ficar o máximo em casa. Então, assim, tem questões da rotina da pandemia, infelizmente, que elas foram sendo afrouxadas quando a gente não tinha contido, não conteve ainda a circulação do vírus. Então, a gente precisa da vacinação, ela acelerada, mas que também a população siga mantendo esses cuidados de prevenção e que o poder público dê a estrutura para que isso possa acontecer, né? Distribuição de máscara, por exemplo, nos transportes públicos, logística de transporte com mais frota de ônibus para que não estejam muitas pessoas aglomeradas. Então, tem várias estratégias que ainda precisam ser implementadas. Agora, Luna, parece que vocês aí na Maré têm desenvolvido um trabalho em parceria com a Fiocruz, onde além de auxílio e consultas pela internet, os moradores recebem cestas básicas para que não precisem trabalhar durante o período de infecção pelo vírus. Também há todo um esquema de acomodação dessas pessoas para que elas se mantenham isoladas. Conta aqui pra gente, por favor, Luna, como é feito esse trabalho? O projeto Conexão Saúde é uma parceria da Rede da Maré com a Fiocruz, o SAS Brasil, o Dados do Bem, o Conselho Comunitário de Manguinhos e a União Rio. Então, esse projeto, ele tem um tripé, né? Ele tem a parte da testagem, onde a gente faz PCR sorológico na população da Maré. E a gente tem a parte da telemedicina, que é feito pelo SAS Brasil, que são atendimentos em saúde online. Eles têm uma equipe de campo também que monitora casos de maior risco, mas os atendimentos são feitos todos de forma online. E tem um programa de isolamento domiciliar, onde a gente oferta kits de higiene, de limpeza e alimentação quando necessário. A alimentação não são cestas básicas, são quentinhas produzidas pela Casa das Mulheres, que é outro equipamento da Rede da Maré, que tem um buffet de cozinheiras da Maré e que são remuneradas para fazer essa alimentação, também gerando renda e fortalecendo essas famílias. Então, o Conexão Saúde tem essas três partes de trabalho, tentando então identificar as pessoas contaminadas, seus contactantes, garantir que essas pessoas tenham um atendimento qualificado e tenham as condições para ficar em casa durante o período do contágio. Ao mesmo tempo, a Rede da Maré segue com as suas ações de enfrentamento da Covid, para além também do Conexão Saúde. Então, a gente segue entregando cestas básicas para as famílias que estão em situação de insegurança alimentar.
entendendo que muitas delas perderam renda e estão numa situação de vulnerabilidade. E o cenário social aí na Maré, Luna? É muito evidente que a Covid-19 provocou perda de muitos empregos, um número enorme de pessoas acabou ficando sem renda e chegando ao nível de pobreza extrema. Como é que anda a situação econômica dos moradores da região? Eles têm conseguido garantir a sua subsistência? Vocês, do Redes da Maré, têm auxiliado também neste sentido, de oferecer ajuda para a busca de emprego? Então, desde o início da pandemia, a gente sabia que, para além das consequências da própria contaminação, né, na Maré e em outras regiões de favela e periferia, teria um grande impacto que é econômico, que é o fato de que muitos moradores têm trabalhos informais, não tão protegidos, né, pelas leis trabalhistas e que precisam, então, sair para trabalhar, para conseguir sua renda e manter as suas famílias. E a gente observou também uma demora muito grande por parte do poder público em garantir o apoio a essas famílias que estavam em situação de maior risco e vulnerabilidade, né? Então, o auxílio emergencial demorou para vir. Quando veio foi muito importante, né? Realmente conseguiu dar suporte para muitas famílias, só que a gente viu famílias que inicialmente não tinham feito cadastro e que acabaram perdendo renda ao longo da pandemia, perdendo seus empregos, então outras pessoas também precisavam acessar recursos que já não eram mais viáveis de serem acessados. Então, por isso, a Rede da Maré, desde março, fez a campanha Maré diz não ao coronavírus, com várias ações para tentar conter a pandemia, e uma das principais foi a questão da segurança alimentar, apoiando com cesta básica, e a gente até conseguiu em algum momento também cestas de orgânicos, né, no sentido de melhorar e apoiar a nutrição dessas famílias. Então, a gente sabe que os moradores, eles tiveram muitas perdas econômicas, assim, e que é necessário uma estrutura importante por parte do governo para conter essa perda financeira. O que a gente fez foi um apoio emergencial. A gente segue nesse apoio, mas a gente entende que é necessário que o governo, com uma política pública, entre para que ele possa realmente auxiliar essas famílias e a gente não tenha um aumento da miséria e do desemprego aqui na região. Outra coisa que é muito importante nas ações da Redes é que, à medida em que a gente consegue doações, a gente vai contratando moradores, profissionais e os serviços da própria Maré, né? Fazendo, então, um processo também de geração de renda. Então, a gente tem as cozinheiras que fazem a alimentação tanto para o isolamento seguro, para o programa de isolamento seguro, quanto também para a população em situação de rua. Tem os motoristas que fazem as entregas das cestas básicas, as costureiras que fizeram as máscaras. Então, tantos outros profissionais que foram se envolvendo nas ações, nas medidas em que a gente conseguiu recurso para isso, e a gente também então conseguiu incorporar e fazer esse processo de geração de renda de outros profissionais da Maré. Eu queria terminar, Luna, te questionando a respeito da situação política do nosso país. Os moradores da Maré têm se dado conta da irresponsabilidade desse presidente que estabeleceu um projeto genocida, entreguista e autoritário no nosso país? A população tem se engajado nesses atos pelo Fora Bolsonaro, Luna? Então, como eu falei anteriormente, né, a população da Maré é de um tamanho de cidade. A gente está falando de uma população maior do que 96% dos municípios brasileiros, 140 mil moradores, divididos em 16 favelas. Então, é muito difícil homogeneizar, né? É muito difícil chegar a uma análise que seja fidedigna da situação dos moradores, que eu acho que, assim como no restante do país, ela é diversa. A gente, né, sabe de muitos moradores que apoiaram esse atual governo, muitos outros que apoiaram e que deixaram de apoiar ao longo do desenvolvimento da política desse governo, né, do negacionismo em relação à doença, da falta de cuidado, da falta de respeito aos protocolos, às perdas, às famílias, mas também seguem pessoas que seguem apoiando. Então, é muito diverso. Eu acho que a gente pode falar assim, em termos
institucionais do que a gente acompanha do desenvolvimento da pandemia, sem dúvida nenhuma, a posição do atual governo foi uma posição que dificultou em muito a implementação de rotinas de cuidado e prevenção, uma vez que foi descreditado várias confirmações científicas, seja em relação a que medicamentos tomar ou não tomar, formas de cuidado, a utilização de máscara. Então, da nossa parte, a gente pode dizer que isso foi um elemento que dificultou. Quando você tem a autoridade máxima do país, né, negando o que a ciência está colocando como formas de conter a pandemia, né, e até pela própria entrada de recursos da política pública. Então, realmente foi muito ruim, trágica e, sem dúvida nenhuma, acabou fazendo com que as mortes por Covid fossem muito maiores quando a gente tinha uma estrutura do Sistema Único de Saúde que era capaz de fazer uma contenção e tem um enraizamento, né, nas comunidades, nas periferias, que poderia ter auxiliado em muito a contenção do vírus se a gente tivesse tido uma coordenação e um apoio ao Sistema Único de Saúde. Luna Arouca, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço. Eu que agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouco da experiência que a gente está vivenciando aqui na Maré, dessa parceria que a gente construiu junto com o Fiocruz e tantas outras organizações, que foi realmente capaz de conter o desenvolvimento da pandemia, principalmente em relação aos óbitos, mostrando que existe um caminho possível dentro das favelas, dentro das periferias, né? Que a gente espera que possa inspirar a política pública e outras localidades. Então, a gente agradece aí esse espaço para a gente contar um pouco dessa experiência. Conversamos aqui com a coordenadora da ONG Redes da Maré e do projeto Conexão Saúde na Maré, Luna Arouca. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!